Se você já teve alguma aula de lógica de programação e começou a tentar aprender a programar a partir daí, é muito possível que tenham ensinado tudo errado. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Exemplo típico que eu vejo nas aulas de programação. Ó, aqui temos uma receita de bolo. E aqui estão os passos para você fazer o bolo. Bote o açúcar, bote isso, bote aquilo. Eu fico pensando, se algum dia alguém chegar numa aula dessas, levantar a mão e perguntar: professor, se o senhor fosse um professor de culinária e nós fôssemos alunos que vão aprender a cozinhar, fazer doces, bolos, também ia ser assim sua aula? O senhor ia nos ensinar lendo receitas para nós e a gente iria anotar, decorar essas receitas, criar nossas próprias receitas? Porque não é assim que se ensina a cozinhar. Ninguém aprende a fazer um bolo lendo e estudando receitas. Não funciona assim. O exemplo típico que usam para ensinar programação não funciona nem no seu exemplo típico. Bolos não são feitos dessa maneira. Pessoas não aprendem a fazer bolos dessa maneira. Pessoas aprendem fazendo bolos e, eventualmente, a receita seu apoio. Ah, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Mas você não aprende estudando receitas, você aprende fazendo bolos, certo? Vai numa aula de culinária e você vai ver pessoas cozinhando, pessoas fazendo, provando, testando para ver se ficou bom, se ficou muito açúcar, se ficou pouco açúcar, etc. Por que tentam ensinar programação de outra maneira? E sequer de uma maneira que sequer ainda é a principal forma que se faz. Hoje em dia, cada vez mais se usa sequer o mesmo paradigma, se usa o paradigma funcional, não o paradigma procedural, que é aquele da receita de bolo, se usa um paradigma de transformações. Então, eu vou mostrar agora um exemplo avançado de programação funcional para vocês. Por quê? Se você é básico, se você recém está começando a aprender a programar, isso aqui não é para você aprender, é para você entender a lógica por trás. E ao final, eu convido que assista a nossa playlist de JavaScript básico, de introdução à programação, porque lá, essas mesmas lógicas, nós ensinamos aquelas coisas básicas, aquelas coisas que eles ensinam com fluxogramas, isso, aquilo, um if, um while, só que já mostrando, olha, aqui não funciona, aqui tu bota um ponto de vírgula errado, aqui o açúcar está muito forte, aqui o tempero está errado. Então você vai ver um vídeo que ensina o básico. Se você já tem um domínio básico de JavaScript, então esse curso pode ser útil para vocês, esse vídeo. Mas por quê? Porque a lógica é o seguinte: você não precisa reinventar a roda o tempo todo. Não é assim. Um profissional de matemática, ele não está... Quando você aprendeu matemática, você não ficou recriando a fórmula de Bhaskara cada vez que tinha que calcular uma equação de segundo grau. Você já usou ela, praticou, e quando vê aquele problema, isso aqui é um problema que eu uso essa fórmula, isso aqui é um problema que eu aprendi a fazer o cálculo da distância com essa outra fórmula, isso é um problema de física que eu faço de tal maneira. Como funciona a programação? Aqui nós vamos ver um problema e vamos ver os recursos que usamos para solucioná-lo e vamos ver a solução. Isso significa que se você já está nesse nível mais avançado, já dominou toda aquela parte básica, já está trabalhando com programação funcional, você vai olhar esse problema, um dia que você tem um problema parecido, você vai lembrar, eu sei que dá para fazer mais ou menos por aqui. Talvez ele seja um pouco diferente, mas a base é aquela, eu sei que dá para usar map, eu sei que dá para usar o from entries, você já sabe alguma coisa, que é o que nós vamos mostrar hoje. E se não for o que está nesse vídeo, talvez esteja no vídeo que eu fiz ontem, talvez esteja no vídeo que eu vou fazer amanhã. Então, se você vai acompanhando os vídeos, você vai praticando como se fizesse uma receita todos os dias, como se produzisse um bolo, um doce todos os dias. E isso é o que vai lhe dar a prática de programação. E não estudar receitas, não estudar fluxogramas, mas sim
praticar programação. Então hoje nós vamos apresentar um problema de programação e a forma funcional de resolvê-lo. Observe, eu venho aqui no próprio navegador Chrome, eu digito about blank, botão direito, inspecionar. Vocês vão ver que quase todos os meus vídeos eu faço isso, porque aí significa que você mesmo pode reproduzir no seu computador. Aqui o console. E o que eu vou ter aqui, eu já vou trazer pronto, é o seguinte. Imagina que você tem isso aqui. Bom, se você é muito básico, não sei nem o que é um objeto literal e tal, isso pode parecer um pouco confuso. Se você já mexeu um pouquinho com JavaScript, você já sabe que isso aqui é uma estrutura típica. É um array com vários elementos. E esses elementos têm informações. ID1, nome, ID2, nome, ID5, nome. Isso aqui pode ter vindo de um banco de dados, por exemplo. Essa é a chave primária, o ID da informação, e aqui vem as informações que vieram do banco. No caso, eu só botei nome, mas poderia ter, por exemplo, aqui, vírgula nota, vírgula endereço, 2 pontos, e outra coisa qualquer. Certo? Pois bem, isso significa que eu tenho, por exemplo, lista de cadastros. Eu tenho 5, né? O lista de cadastro 0, 1, 1, até o 4. O 4 tem o ID 10, nome Luiz, certo? Posso ter o ID 4.id, que é 10. O ID 3.id, que é 7. O ID 3.nome. Então, vimos, essa é a estrutura, certo? Então, temos aqui uma estrutura com 5 elementos, que não podem não ser, 5 é fácil, mas podem ser 1000, 10.000, veio de um banco de dados, tenho toda essa estrutura. Tá, e qual é o meu desafio? Eu quero pegar o lista de cadastros 10, o 7, o 5. Eu quero poder ter um lista de cadastros 2, sei lá, um lista de cadastros ID, em que eu coloque aqui o ID. Eu coloque, por exemplo, 10. Se eu botar 10 aqui, ele vai dar que não está definido, porque ele está tentando achar... Bom, primeiro ele vai estar dando erro porque não existe o lista cadastro ID. Mas se fosse do lista cadastros 10, ele ia dizer que não tem, não chegou até o 10. Mas eu não quero o índice, eu quero o ID, eu quero lista cadastros com o ID 10, o lista de cadastros do ID 7, do ID 5. Eu quero transformar isso em algo do tipo lista de cadastros ID com um array. O 1 fosse esse aqui, o 2 fosse esse aqui, o 5 fosse esse aqui, o 7 fosse esse aqui, o 10 fosse esse aqui. Como que eu faço isso com programação procedural? E aí a pessoa já começa, eu vou criar um for, eu vou varrer, eu vou em cada um, eu vou fazer isso. Em programação funcional nós temos outro paradigma, que só vocês só vão aprender quando fizerem vários exercícios e verem vários exercícios sendo feitos com programação funcional, porque aí vocês vão ter o vocabulário, a gramática, a base. É como se você tentasse falar inglês, mas você não tem nenhuma palavra. Não, você já fez várias, já deu bom dia, já pediu uma coisa no restaurante, você já praticou bastante, então você começa a ter um vocabulário. E aí você começa a se dar conta de como você resolve. Como que eu resolvo? Eu transformo coisas. A programação funcional parte da ideia de transformar. Eu vou transformar esse lista de cadastros em alguma coisa que tenha uma forma de acessar o 1, o 2, o 5, o 7 e o 10. Ok? Então, e aí, quando consegue, tá, mas como é que eu posso ter isso? Bom, o JavaScript permite. Eu posso ter, por exemplo, const x é igual a, por exemplo, 2 pontos, sei lá, Rodrigo, vírgula, 2 pontos, Pedro. Ok. X de 1, Rodrigo. X de 2, Pedro. Eu posso ter isso. Tá? Então existe como fazer isso. E não precisa ser em ordem. Eu posso ter um const y em que o 10 é Rodrigo e o 20 é Pedro. Ou seja, tá, é isso que eu quero, né? Eu quero o y de 20. Tá, eu quero chegar nisso. Eu quero chegar neste aqui. E eu estou neste aqui. Ok, vamos ver em programação funcional como eu saio de um lugar e chego no outro. Esta é a lógica. Vocês conseguiriam fazer
Provavelmente não, mas vendo ser feito uma vez, outra, quando chegar num programa parecido, vocês lembram, mas eu já vi isso, eu já fiz aquilo, eu já copiei este código, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Então aqui, para mostrar como fazer, nós vamos ensinar duas coisas, o map e o from entries. O que é o map? O map é o seguinte, o map transforma, mapeia um array em outro. Vamos pegar este lista de cadastros, por exemplo. Lista de cadastros. Ponto map. Funciona assim. E aí eu uso o que se chama de arrow function. Nossa playlist JavaScript avançado mostra bastante sobre isso. Mas aqui, da forma mais simples. Se eu fizer isto, eu estou mapeando que todo elemento, é isso que o map faz, todo elemento, isso aqui é uma função, que todo elemento retorna ele mesmo. Ou seja, isso aqui retorna o próprio lista de cadastro, retorna um array igual. Mas eu posso ter, por exemplo, isso aqui. Retorna um array, agora mudou. É um array de arrays. O que tem dentro de cada array? Dentro de cada array tem o próprio elemento. Eu simplesmente transformei de um elemento para um array do elemento. Eu poderia ter outras coisas. Eu poderia ter, por exemplo, um array, cada elemento, eu quero o e.id. Eu fiz um array só dos IDs. Ou e.nome, eu fiz um array, opa, não é nome, né? É nome maiúsculo, por isso que deu undefined. Nome. Então, o map mapeia. Eu tenho uma coisa, cada elemento do array, e eu tenho a saída. Cada elemento que vai fazer parte do novo array. Guardem isso. E eu tenho um tal de from entries. Object.from entries. O que faz o object.from entries? Olha só. Eu vou criar um array. Eu vou passar um array aqui. Um array de elementos. Dois elementos. Um array de array. Ó, eu vou dizer que o 1 é Rodrigo. E eu vou dizer que o 20, para não ser coisa, é o Pedro. Tá? O from entries gera uma estrutura a partir de algo como isso. E é claro, aqui, esse aqui é um array, então não é dois pontos, é vírgula. É um array de dois elementos. É um array de dois elementos, outro array de dois elementos. O que ele me retorna? Ele me retorna um objeto dessa entrada aqui. Um objeto que tem o 1, Rodrigo, o 20, Pedro. Este é outro recurso. Como é que eu sei esses recursos? Bom, você começa a usá-los numa situação, noutra. Eu já usei o from entries, tal coisa. Eu já coloquei sal aqui quando o peixe está com gosto meio estranho, daí o sal disfarça. Os cozinheiros fazem isso. Ok, eu já usei isso. Bom, então agora, olhem só. Significa que se eu tivesse um array de 1, isso aqui, 2, isso aqui, 5, isso aqui, 7, isso aqui, 10, isso aqui, e eu desse o from entries, eu ia gerar o que eu quero. Então vamos primeiro gerar esse array. Como que eu gero esse array? Ora, e retorna um array de dois elementos. O segundo é o e. O primeiro é o e.id. Pronto. Eu tenho agora um array que tem dois elementos, o 1 e o 1, o 2 e o Pedro, o 5 e o Paulo. E olha só, isto aqui é exatamente aquilo que eu posso botar o object.from entries lista de cadastros map. Está criado a minha estrutura agora indexada por isso. Querem ver? Significa que se eu fizer object de 10,
eu recuperei o Luiz. De 7, eu recuperei a Maria. Eu posso atribuir let lista de cadastros com ID igual a isso aqui. Lista de cadastros com ID, agora tem o 1, o 2, o 5, o 7, o 10. E imaginem como isso é útil se vocês têm um banco de dados, pegam toda uma informação e aquela informação tem lá o ID daquela entrada na tabela e os seus dados. E aí tu botou tudo isso na tua estrutura e com uma linha de código, agora você pode acessar qualquer item do ID. Me traz, o usuário marcou na interface o 7, o 9 e o 15. Tu não vai fazer um for, coisa assim, tu vai simplesmente botar lista fulano de 7, de 9 e de 15. E ele já traz os 3 direto, de forma muito mais rápida, inclusive. Por quê? Porque você transformou funcionalmente de uma estrutura que estava difícil de manipular para uma estrutura que ficou extremamente fácil de manipular. Então, mas eu sou muito básico, eu não entendi nada disso. Temos as playlists básicas, não adianta querer correr antes de caminhar, mas a lógica por trás pare de tentar achar que programação é decorar receitas de bolo. Comece a fazer, comece a sentar, escrever, olhar, aqui tem uma solução, sento, faço ela, mexo, coloco, consegui entender, faço uma nova, todo dia tem um novo vídeo de alguma coisa como isso. Aí quando você tiver assistido 20, 30, 50 vídeos trabalhados, aí surge um problema, e em vez de lá ficar, vou botar um fora, não, peraí, como é que eu posso transformar isso nisso? Eu lembro de já ter visto algo parecido. No vídeo tal eu já trabalhei, eu já fiz isso uma vez, eu já fiz algo parecido. Então eu posso pegar isso aqui e transformar. Eu lembro que usava o map e o from-entries. Vai ali, pesquisa, olha, o from-entries faz isso, o map faz isso. Tá, então eu pego esse, faço um map, faço um object.from-entries. E aí, se você quer entrar no mercado, se um dia alguém chegar, você sentar com 50 outros candidatos e alguém lhe der uma lista desse tipo e me diz, bom, o que você faz com essa lista porque eu tenho que obter os elementos? E você der um código como esse, ele vai olhar e dizer, peraí, tu fez uma coisa diferente. Todos os outros foram lá e seguiram a receitinha que aprenderam na faculdade de botar um for, i igual a 0, i menor do que ponto lente, vai lá, acha e tal, e fica 2 horas o programa rodando por todos para chegar em cada um dos itens. E você não, você, usando a lógica de uma programação funcional, transformou um tipo de dado num outro tipo de dado que atende aquilo que tu precisa, e aí tu tem a solução. Isso é um diferencial, isso é programação. Isso é realmente criar soluções inteligentes, aprender e estudar soluções inteligentes e, aos poucos, começar a utilizá-las no seu dia a dia de programação. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, inscrevam-se, marquem o sininho, porque se você quer aprender programação, você precisa todos os dias olhar soluções inteligentes de programação, principalmente se você quer começar a mudar o seu paradigma para um paradigma de programação funcional. No final desse vídeo, temos a playlist de JavaScript básico, porque se isso aqui foi tudo, meu Deus do céu, um código alienígena que veio de Roswell. Assista os nossos vídeos de JavaScript básico, nós começamos bem do início. Tem o JavaScript avançado, que nós começamos a mostrar um map, uma arrow function, etc. E você vai ver que nossos vídeos também apresentam coisas sofisticadas como essa todos os dias. Muito obrigado.